Buck. Do you remember me? Your mom's name was Sarah. You used to wear newspapers in your shoes. You're a wanted man. I don't do that anymore. Well, the people who think you did are coming right now. And they're not planning on taking you alive. Captain, while a great many people see you as a hero, there are some who'd prefer the word vigilante. You've operated with unlimited power and no supervision. That's something the world can no longer tolerate. I know how much Bucky means to you. Stay out of this one. Please. You'll only make this worse. You saying you'll arrest me? There will be consequences. Captain, you seem a little defensive. Well, it's been a long day. If we can't accept limitations, we're no better than bad guys. That's not the way I see it. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I just want to make sure we consider all our options. Because people that shoot at you usually wind up shooting at me too. You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this? What do we do? We fight. Sorry, Tony. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 178. Eu sou Rafael Arinelli e contra o Pantera Negra, uma bolinha de lã. Nossa. Olha a cena. Sacanagem. Laser também serve, sabe? Ficar com o laserzinho no chão. Assim. Boa. Eu sou o Daniel Cury e sabe o que aconteceu quando o Capitão América olhou pro espelho? O quê? Ele se viu. Nossa! Faz tempo que o Daniel não soltava uma dessa. Eu não sei porquê, né? Nossa! Aqui é o Henrique Risato e Capitão América Guerra Civil é tão bom, mas tão bom, que conseguiu até mesmo salvar a Era de Ultron. Deu uma utilidade. Foi ao resgate, né? Filme. Sim. Meu nome é Antônio Chachim Dias e os Vingadores vão Isso é a metralhadora funk? Eu não sei cantar essa música, cara. Eu tentei. Ah, tá. Eu tentei. Não, beleza. Não, eu imaginei que fosse isso. Eu tentei. Exato. Percebe-se, né, já pela entrada que, né, a gente tem aí um filme que deixou a galera animada, né? No mínimo animada. É, né? pelo menos tem boas piadas. Da zoeira, né? Pois é, olha aí. Assim, a gente resume o podcast em uma frase. O filme foi bom pra caralho. Agora curte aí o podcast, dá risada, vai com fé. Não é bem assim, né? Não, mas olha... É bom, mas tipo, né, calma lá. É assim, dificilmente vai ficar longe dos top 3 de todos os filmes da Marvel. Olha aí, previsão. Eu acho. Dos filmes da Marvel, dificilmente sai longe do top 3. É. Bom, como estou percebendo, né, hoje é o dia da gente conversar sobre Marvel. Se há um tempinho atrás a gente foi lá e bateu bastante na DC, hoje vai ser o dia da gente trazer aqui pro divã a Marvel com
com o Capitão América Guerra Civil, filme que chegou agora no final de abril aqui no Brasil, e a gente veio para discutir esse filme. Então trouxemos aqui o Antônio Chachim Dias e o Henrique para fazer esse bate-papo sobre super-heróis. Eu e o Dani estamos aqui do outro lado do time, que é o time que não lê quadrinho, né, Dani? Que só consome. Sim, apesar de que eu tô ligado em Guerra Civil, porque eu li a novelização entendi. dos quadrinhos. Entendi. Então você tá mais por dentro que eu. Que não tem porra nada a ver. Tipo, esquece ela e já assisti criando o filme, uma milícia entendeu? própria. Então. É. E aí, é bom? A novelização? É. Cara, é interessante, ainda mais pra mim que nunca vi os quadrinhos. Então eu ficava, tipo, imaginando os personagens, visualizando o que eu sabia deles e tal. Mas é tanto personagem, tanto super-herói, X-Men misturado com sei lá quem, que, tipo, não tem nem como comparar, assim. Pra mim, esquece o que eu li e assiste o filme, sabe? Não tem essa de ficar comparando, não tem como. São entendeu? coisas totalmente impossível diferentes. Né? Pra mim é muito diferente. Vamos então conversar aqui sobre Capitão América Guerra Civil, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, você sabe que eu tô com uma mania agora de eu vou no cinema, assisto o filme, daí eu saio e não converso sobre o filme, porque eu gosto de vir aqui no podcast pra discutir sobre o filme, pra eu não perder conteúdo, olha aí. É uma saída. Eu já gosto de conversar sobre pra ver se eu fico mais rico pra chegar no podcast com mais riqueza, entendeu? Eu discuto muito pouco, daí eu fico segurando algumas coisas que eu pensei, sabe, assim, tipo opinião e tal, porque eu falo, não, quero ver o que as pessoas vão falar lá na hora da gente gravar. Você é um cara naturalista. Eu sou, sei lá o que, mas deve ter outro nome porque eu faço. Ô, Dani, mas acho que tudo é válido. E se as pessoas quiserem mandar aqui seus comentários, né? Afinal de contas, esse podcast promete, né? DC versus Marvel, discussões. Esse vai ser uma zona. Eu só quero ver o que os especialistas em quadrinhos vão falar a respeito. Mas eu acho que todo mundo tem que dar a sua opinião. Fala o que você acha, fala o que você pensa sobre Guerra Civil, sobre Marvel, sobre, sei lá, o que você quiser, sobre, sei lá, o abdômen do Capitão América. Se você quiser falar sobre isso, você pode falar. O muquezinho, né? Dele o muque dele segurando o helicóptero, né? Você também pode falar sobre isso. Mandando um e-mail para contato@cinemação.com. Se você quiser, entra no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no Snapchat em Cinemação. Ou @Cinemação ou /Cinemação. Você vai achar a gente. Cinema CAO. Quer ouvir a gente de um jeito diferente? www.webradiovagalume.com. Toda sexta-feira às 10 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. O podcast tá no ar numa web rádio super bacana. E claro, não deixa de curtir no SoundCloud, dar sua notinha no iTunes e entrar no cinemação.com, que tem novidade, tem trailer, tem crítica pra caramba, tem um monte de artigo bacana, muita coisa boa no cinemação.com. E você lembra também, né, que se você quiser contribuir com o Cinemação, você pode ir lá no patreon.com/cinemação e começar a contribuir com o nosso canal de forma financeira. Você ajudando aqui o Cinemação, você vai ter uma série de benefícios que você pode ler lá no patreon.com/cinemação, e além disso, você vai contribuir para que a gente reinvista esse dinheiro aqui dentro do Cinemação e ajude o canal a crescer, a se desenvolver, a trazer novos conteúdos e mais conteúdos para vocês. O dinheiro que você dá é o retorno que você sente. Olha aí! Olha que bonito isso. Foi bonito isso, você hein? Sentir o retorno na qualidade, nas melhorias, no desenvolvimento da cinemação. Pô, vou até anotar essa frase aqui depois para eu sempre falar ela, para que ela perpetue.
O dinheiro que você dá é o retorno que você sente. É isso mesmo. E aí, olha algumas pessoas que já estão recebendo esse retorno, né? O Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo e o Fernando Machado, que ajudam a gente aqui mensalmente com a sua contribuição. São patrões aqui do Cinemação e por isso tem vantagens aqui, né? Recebem um conteúdo antes de todo mundo, tem aí as discussões dentro do Facebook que eles também participam. Então tem uma série de benefícios que eles participam, que eles têm aí por ser patrões do Cinemação, e você também pode ter. Basta ir lá em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram do armário e finalmente deixaram seus comentários aqui, temos comentários, dessa vez, polêmicos essa semana, de filmes polêmicos, né? Vários comentários divertidos aqui, né? Pois é, eu vou começar com um filme francês. Olha aí, olha aí. Depois você vai pra DC, né? Então vamos lá. Totalmente eclético, né? Exatamente. Tem um comentário aqui do Hendrix Silveira na crítica do filme Azul é a Cor Mais Quente, que é um filme de 2013 e que teve uma crítica há não muito tempo atrás publicada, e ele comentou o seguinte: que, né, Dani, vamos trazer cultura para nossos ouvintes. O filme em inglês, em francês, Sim. se chama La Vie d'Adèle. La Vida dela. Olha, bom francês. E que tem gente que fala assim, mas porque ele devia se chamar A Vida de Adele, mas a verdade, o nome internacional dele é Blue is the Warmest Color. Os quadrinhos foram publicados, ele é baseado em história em quadrinho também. Exato. Os quadrinhos foram publicados no Brasil como Azul é a Cor Mais Quente, e ficou esse título. E o Hendrix comentou o seguinte: gostei muito da sua análise, exceto por este trecho, abre aspas, pena que as cenas de sexo explícito são muito intensas e em alguns momentos deixam o filme muito próximo da vulgaridade, fecha aspas. Creio que um filme tem que ser analisado pelo seu teor artístico e não de acordo com os valores morais que impingidos sobre ele, até porque essa moralidade é sempre subjetiva. Eu achei bem legal o comentário do Hendrix, porque eu também acho isso. Eu acho que numa crítica, óbvio, ele é autoral, o crítico tem direito de se sentir incomodado com estas cenas ou achar que elas sejam próximas, né, da vulgaridade. O que eu acho que pode acontecer, que deve se tomar cuidado com isso na hora de escrever uma crítica, que a gente pode muito bem colocar assim, as cenas de sexo são bastante fortes e podem incomodar algumas pessoas, né? Mas eu acho que é uma discussão eterna, né? Se determinada cena de sexo é vulgar ou não, Exato. Se ela é pesada ou não, é uma coisa que vai de cada um. Eu acho que quando o filme deixa claro a que veio, ele pode se permitir ou não ter cenas de sexo mais fortes, né? Eu acho que... A crítica é escrita pelo nosso querido Antônio Chachim Dias, que estará aqui presente, né, nesse podcast inteiro. Poucos segundos. Exato. Daqui a pouquinho. E eu acho que faz parte realmente isso, e inclusive esse filme ele foi muito aclamado justamente por isso, né? Pelas cenas de sexo explícito e tal que o filme tem. Não chega a ser explícito, mas muito é um filme com cenas pesadas, cenas fortes. Exato. O que eu acho que a questão é justamente essa, o filme tem filmes que são pesados, e não só em questão de sexo, cena de violência e tudo mais. É que o sexo geralmente incomoda algumas pessoas. E fica a dica, né, pra escutar o nosso querido podcast que a gente discutiu uma vez sobre sexo no cinema, né? Qual a função do sexo no cinema, Exatamente. Né? Não é só trazer o sexo pelo sexo, mas ele tem toda uma característica também de aprofundar o personagem, né? De trazer a conexão do personagem com outro personagem e tal. Só pra citar, eu vi um comentário uma vez, foi um comentário do Karim Ainous, que dirigiu A Praia do Futuro, que é inclusive um filme que eu ainda não vi, mas uma entrevista falaram das cenas de sexo que o filme tem, e ele falou que os personagens dele não só fazem sexo, como também dançam. E tanto o sexo quanto a dança são celebrações da vida. Eu acho isso interessante. É verdade. Do tipo, por que te incomoda as pessoas fazendo sexo e não te incomoda elas dançando? Exato, né? exato. Sendo que são coisas tão normais quanto, a diferença é que uma você não faz em público. Exato. Ou pelo menos geralmente não se faz em público. Né? Exatamente. Muito bom, muito legal, muito bem escrito também o comentário aí do Hendrix Silveira. E eu tenho aqui o comentário do Delandro Melo, que escreveu lá na crítica também. Na verdade, um artigo, né, que foi escrito do Batman vs Superman, os críticos, os fãs e uma opinião
honesta. Aí esse post foi feito pelo nosso querido Cauê Petito, que hoje não estará aqui nesse podcast, mas que com certeza estará em algum podcast próximo, né? Porque tem cadeira cativa aqui com a gente. E aí o Cauê escreveu esse artigo, porque como a gente já tinha crítica, já tinha podcast, ele resolveu fazer um texto um pouco diferente, com uma opinião um pouco mais pessoal, uma ideia, uma visão, né? Um olhar um pouco diferente. E aí o Delandro Melo foi lá e escreveu pro Cauê e disse o seguinte: excelente texto, daqueles de calar a boca dos haterzinhos de merda, entre aspas, né? Nem sequer pude demonstrar que gostei do filme sobre o risco de ser achincalhado. Primeiro que tive que ver 2 vezes na mesma semana para saber se não estava louco. E não, o filme, pelo menos para mim, é um excelente start no universo cinematográfico DC. Foste certeiro ao falar que, de maneira geral, público e crítica foram assistir o filme esperando ver o que queriam ver. Um erro fatal. Poucos tiveram disposição de ver o filme com boa fé e de mente aberta. O resultado é esse estrondoso ódio. Olha aí, esse daí é o comentário do Delandro Melo, né? Então, assim, tem coisas que ele fala que, ok, eu até concordo, tem outras coisas que eu não concordo. Por exemplo, falar que a crítica e o público em geral foi ver um filme que eles já esperavam o que eles queriam ver, né? Já tinham uma concepção do que eles queriam ver, que isso foi um erro. Eu não acho que seja isso. A gente, quando analisou o filme, a gente falou muito de aspectos técnicos, né? De narrativa mesmo, furo de roteiro. Pra gente que não acompanha quadrinho, pra gente que não tem esse viés de toda hora tá vendo como que é o universo do Super-Homem, como é o universo do Batman e tal, a gente viu no filme vários furos de roteiro, às vezes poucas justificativas para algumas ações, e é isso que tornou o filme ruim, né? E a montagem, quer dizer, o problema do filme passou basicamente por partes técnicas. A forma como ele é realizado é muito bem realizado, afinal de contas também tá na mão do diretor muito bom. Então eu acho que é mais a questão técnica mesmo do filme do que propriamente a questão de um olhar de hater ou não hater, né? Eu acho que tudo que envolve quadrinhos ou mundo nerd tende a ter esse monte de debate, mas no fim das contas o que a gente tem são filmes que tem falhas, mas que tem muitas qualidades, e a gente só tem que tentar pôr na balança pra ver como que fica, né, no final, né, que é o que a gente vai fazer agora. Não, e vou te falar, não existe filme unânime, cara. Você pode pegar o filme mais espetacular do mundo, não vai ser unânime. Com certeza. Vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que não vai gostar. Você pode pegar o pior filme do mundo, vai ter gente que vai falar assim, legal, é bacaninha, gostei de algumas coisas. Exatamente. Então tem de tudo. Eu acho que como ele é um filme muito grande, né, no caso do Batman vs Superman, foi um filme muito grande, muito esperado por muita gente. Exato. As pessoas caem matando quando odeiam e ficam apaixonadas quando amam, sei lá, né? Exato. Enfim, vamos ver o que deu no Guerra Civil, né? Vamos concorrer. How about our other recruit? He's raring to go. Had to put a little coffee in him, but he should be good. What time zone is this? Come on. Come on. Captain America. Mr. Lang? It's an honor. I'm shaking your hand too long. Wow, this is awesome. Captain America. I know you too. You're great. Chegava aos cinemas no dia 28 de abril de 2016 o filme de 2h30 dos irmãos Russo. Olha aí, vieram aí pra trazer o filme da Marvel, Capitão América Guerra Civil, que tinha, né, como grande destaque ser o início da fase 3 da Marvel no cinema. É isso aí, começou bem. Começou com o pé direito, né? Começou com o pé direito. E ainda assim, tem um destaque para que as 3 fases o Homem de Ferro foi essencial, né? A primeira com o início de tudo, com o Homem de Ferro 1. A segunda fase começou com o Homem de Ferro 3. E agora que ele tá aí naquela crise. E agora a fase 3 começa com o Homem de Ferro praticamente um vilão. Pois é, e aí a questão, né, é que eles precisavam justificar o alto salário
né, do nosso querido Robert Downey Jr., porque puta merda, né? O cara ganhou de dinheiro com esse personagem, não tá escrito também, né? Então, colocaram ele em bastante filmes e tal, e aproveitaram muito da imagem dele. Os irmãos Russo chegaram já com aquela bagagem, né, de outros filmes, né, da Marvel, como no caso o Capitão América 2, né, o Soldado Invernal. Eles já tinham um pouco já dessa experiência, então, tipo, já chegaram sabendo mais ou menos aonde pisar, como fazer o filme. E aí, Dani, quem é que completa esse elenco, né, completo aí por trás do filme, né? Bom, dá pra citar o Christopher Marcus e o Stephen McFeely, que fizeram o roteiro. Eles também foram responsáveis pelo roteiro do Capitão América 1, Capitão América 2 e do Thor. A gente tem fotografia do Trent Opalock, que fez a fotografia também do Capitão América 2, e ainda é um parceiro lá do cara do Distrito 9, Elysium e Chappie. Ele fez a fotografia desses 3 filmes. Na montagem do filme tem o Jeffrey Ford e o Matthew Schmidt. O Matthew Schmidt fez a montagem do Capitão América 2, Jeffrey Ford foi o cara que fez a montagem do Capitão América 1, também do 2, do Homem de Ferro 3, dos Vingadores, do Vingadores Era de Ultron. Então a galera tá... Tipo, a Disney já tem a galerinha dele, né? Da galerinha que vai se fazendo os filmes, né? E claro, no elenco dá pra praticar o inglês aqui. Tem Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Don Cheadle, Paul Bettany, Chadwick Boseman, Anthony Mackie, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Tom Holland, Marissa Tomei, Emily Van Camp, Daniel Brühl, William Hurt e Martin Freeman. Só na hora do Daniel Brühl que você pratica o alemão, né? Podemos até dizer Stan Lee. E Stan Lee, claro, com certeza. É isso aí. A gente pode dizer, só ouvindo essa ficha técnica, vocês acham que a gente já pode dizer que Marvel, Disney, né, entendem que em time que tá ganhando não se mexe, porque a gente vê uma recorrência de roteirista, montadores, atores, quer dizer, eles criaram ali uma formulinha e estão na mesma batida, né? Com a mesma galera, eles estão formando uma família que tá se mantendo muito, né? Tanto que os irmãos Russo, né, o Anthony Russo e o Joe Russo vão fazer os próximos 2 filmes dos Vingadores, né? Exato. Então assim, eles falaram, pô, os caras mandaram bem, vamos botar eles pra tocar o barco dos produtos principais, digamos assim. Você acha que isso é uma coisa benéfica, Xaxim? Os irmãos Russos estão na frente? Não, esse combo de pessoas que fazem esses filmes, né? Esse time que já tá ali, que faz os filmes, é mais ou menos a mesma equipe, não tem uma rotação muito grande ali, né? Não sei se dizer muito se é vantagem, não, porque depende muito do filme. Soldado Invernal não foi lá grande coisa. Foi bom, mas não foi... perto desse foi muito pior. A qualidade desse filme é muito maior do que a do Soldado Invernal. Pode ser que tenha evoluído. Ok. Eu só vou conseguir dizer isso pra você com mais certeza num próximo filme que esses irmãos russos tocarem. Não dá pra marcar uma regra só com... Vamos esperar o terceiro filme deles. Se aí esse terceiro filme também ficar bom, ok, eles aprenderam realmente, não há dúvida. Que pode ser um ponto fora da curva ainda, esse filme. Sim. Então, antes de dizer isso, eu vou esperar. Mas o resultado foi bom, isso não tem como negar. O resultado foi muito bacana e muita coisa que desnecessária no filme foi cortada, que seria apresentar os personagens. O único personagem que foi mais apresentado lá foi o Pantera Negra. E o Homem-Aranha, né? Não, o Homem-Aranha, a apresentação dele foi pífia. Porque é desnecessário, pelo amor de Deus, né? Sim, exatamente. Exatamente. O único que precisava de uma apresentação, e foi uma apresentação boa, e o personagem fez jus ao papel dele, tanto com a posição dele no quadrinho, o perfil dele nos quadrinhos, foi o Pantera Negra. Ele fez tanto no filme, ele falava assim que ele era o guerreiro e era o rei. E agora ele já era o guerreiro. E passou a ser o guerreiro e o rei. E aí o que o cara que é guerreiro e rei vai fazer? Então ele fez exatamente com o cara que é guerreiro e rei vai fazer. Não desistiu de ir atrás do cara que matou o pai dele. Não desistiu de tentar resolver o problema. Na hora que ele viu o que tá acontecendo, ele agiu como rei. Exato. Bom, além disso, né, a gente tem essa parte da sinopse que é muito importante pro filme, pra quem tá escutando a gente, né? Então, Henrique, traz
traz pra gente o que fala o filme Capitão América Guerra Civil. Pra entender o filme, né, o Guerra Civil, ele vai dar continuidade em duas histórias. Capitão América Guerra Civil continua o Capitão América, o Soldado Invernal, na questão da busca do Steve Rogers, né, do Capitão América atrás do amigo dele, o Buck Barnes, o Soldado Invernal, e também continua os fatos que ocorreram em Vingadores da Era de Ultron, que foi aquela destruição da capital de Sokovia, onde houve muitas mortes. Vai mostrar que o Conselho de Segurança Mundial, né, digamos assim, um departamento da ONU, resolve que os super-heróis, eles devem, assim, trabalhar apenas quando forem convocados e não de forma independente. E essa decisão acaba gerando uma cisão no grupo dos Vingadores e gerando a guerra civil do filme. Exato. Agora, você acha que a gente pode dizer que o filme começa já com essa busca pelo Buck Barnes? Porque, na verdade, o Buck Barnes, ele não é quase que um lembrete no começo do filme pro Capitão América ali? Isso. O filme, assim, a primeira cena que a gente tem é uma cena de flashback, e é muito interessante isso no filme, porque ele vai e vem no tempo e vai e vem geograficamente, né, passa por muitos lugares, e ele começa mostrando uma ação, um fato que ocorreu em 91, e depois ele já mostra os Vingadores atuando numa cidade, num local lá na África, que eu não lembro exatamente onde era, mas eles estavam atrás de um terrorista que é o Ossos Cruzados, que é aquele cara que aparece em Capitão América, o Soldado Invernal, e que era o líder da Strike, né, que era uma força de elite da SHIELD. Aí, então, a gente pode dizer que o Buck Barnes, ele acaba entrando meio que sem querer na história, porque, na verdade, eles estão atrás daquela, quase que uma arma química que o Ossos Cruzados está indo atrás, né? E aí, por consequência de todos os eventos que vão ocorrendo ali, e aí também o acidente que ocorre na África e tal, que daí vão lembrar e aí vão tentar acusar o Buck Barnes e tal, que daí dá aquele clique no Capitão América que ele fala, opa, preciso ir atrás do cara, né? Pelo que eu entendi, assim, como a busca por ele estava muito difícil, ela ficava assim, em segundo plano. O Capitão América estava mais preocupado liderando os Vingadores. Só que o filme, ele tem um dos probleminhas, assim, dele, é que o roteiro, às vezes, ele acaba ficando um pouco complicado demais, muito rocambolesco, digamos assim, acontecendo muita coisa. Então, na primeira hora do filme, a gente já tem dois grandes atentados. Um, que é esse incidente que acontece na África, que acaba gerando uma comoção maior para o controle dos super-heróis, né, pelo governo, que não é assim, um governo de um país, na verdade é a união de um monte de governo. É, a ONU. Exatamente. Né? E lá na ONU tem outro atentado que daí acusam o Soldado Invernal. E aí o que acontece? Exato. Como divulgam a identidade dele, imagem e tudo mais, aí o Capitão América, ele consegue mais informações, ele vai mais a fundo pra tentar achar o amigo dele, porque, tipo, puseram um preço, a cabeça dele a prêmio, entendeu? E aí tem uma coisa que eu acho interessante aqui, que é eles resgatarem de uma forma, assim, até com uma argumentação válida para a história, o Buck Barnes, porque quando a gente vai lá e assiste o último Vingadores, a gente até comentou sobre aquela busca do Steve Rogers mesmo, né, pelo Buck, que ela tinha se esfriado em Vingadores, né, porque ele falava muito pouco, tem uma citação no último Vingador sobre o Buck e tal. Só. Fica uma coisa meio solta, e daí a gente fica, mas em Soldado Invernal ele tava tão preocupado com o amigo, e aí em Vingadores parece que ele esqueceu. Que não cabia ao filme ter muita citação a isso. Sim, né? mas mesmo assim, o Soldado Invernal acaba com uma ponta solta, mas né? Ele fica com uma ponta solta. Nesse filme tem uma frase que ele fala assim, quando alguém fala que achou o Buck Barnes, né, ele olha pro Falcão, o Falcão olha pra ele, assim, eles olham pro cara que falou, faz 3 anos que a gente tá procurando ele, a gente não achou ele, como assim você achou tão fácil? Exatamente. Ele menciona que passou esse tempo todo procurando. Mas é um gatilho narrativo pra eles realmente trazerem, né, o personagem de volta e revitalizar esse sentimento, aquela coisa de amigo, né? É uma dica pra quem tá ouvindo o podcast e por acaso, sei lá, não ouviu ainda ou não assistiu ainda o Guerra Civil, mas resolveu ouvir o nosso podcast, é que assista o Soldado Invernal pouco antes de ir ao cinema assistir o Guerra Civil.
Civil. Eu fiz isso. E tem muito detalhe legal que complementa, sabe? Eu já tinha assistido acho que 2 ou 3 vezes o Soldado Invernal. Mas quando eu fui assistir, agora eu achei que valeu muito a pena. Entendi. E até pela amizade, que assim, o Steve Rogers, ele acaba tendo 2 melhores amigos, que é o Buck Barnes, mas o Sam Wilson, né, o Falcão, você vê assim, nos 5 primeiros minutos do Soldado Invernal, você já vê, porra, que legal os dois conversando, você vê que já rola uma química, né? Sim, E é interessante isso, porque essa amizade entre o Steve Rogers e o Buck acaba rolando até mais ou menos assim, plagiando, roubando a ideia do Daniel. Um bromance, né? É uma amizade assim que hoje em dia não existe muito. Não, então, mas assim, por um lado é muito interessante que eles tenham feito isso, só que por outro, a impressão que eu tenho, e aí quero que vocês digam o que vocês acham disso, é que esse bromance deles, essa amizade forte dos dois, ela meio que serviu como um centro dramático pra trama e apagou a questão política. Então a impressão que dá é que a Marvel tá querendo fugir de um debate que sempre foi o cerne da Guerra Civil, dos quadrinhos, baseado no que eu li do novelização e tal, apesar de eu não ter lido os quadrinhos em si, que é a questão de o governo ter controle ou não ter controle, que é uma discussão que, sei lá, você leva pra realidade de forma muito fácil. E a impressão que eu tive é que o filme fez isso muito de leve, esbarrou nisso, mas no fim das contas é como se, sabe assim, o grande drama não é esse, a grande questão é que, sabe assim, é que, tipo, o cara é meio vilão e o Capitão América tá certo porque ele tá pra defender o amiguinho dele, sabe assim, então te perde um pouco, como que vocês veem isso, assim? Tem 2 coisas que eu tenho que ressaltar aqui no que você tá falando. Coisa número 1, o filme é do Capitão América, então qualquer foco de grande herói, de o cara mais, entre aspas, fodão do filme, vai ser pro Capitão América. Sim. O cara que tá certo, o cara que tem que ir lá, tal. Beleza. Não é Vingadores Guerra Civil, é Capitão América Guerra Civil. Exatamente. Então é ele que é o foco do filme. Vilão, tem vilão? Tem. Mas é um vilão, como diria, coadjuvante. Ele não é um vilão. Mas ainda com um plano muito melhor do que o plano do Lex Luthor do Batman vs Superman. Nossa, muito melhor, muito mais sentido. Eu quero falar disso depois, tá? Não vou falar agora não. Mas pra mim, assim, Marvel, Guerra Civil, que botou Capitão América contra o Homem de Ferro, é a antítese, a resposta, ou o filme que é concorrer com Batman vs Superman, desculpa, a Marvel sapateou na cara da DC. Que a DC, a DC errou da mesma forma que, praticamente da mesma forma, que só que menos, que o Sam Raimi errou no terceiro Homem-Aranha. Quis botar muita coisa e não deu muito certo. Mas, voltando. A segunda coisa que eu queria enfatizar, a questão política ficou para os primeiros 30 minutos do filme, o primeiro começo, digamos assim, quase o primeiro ato do filme, que é antes, quando eles sentam, quando o General Ross, né, e chega e fala assim, a gente vai botar a lei, a gente vai ter que ir lá pra assinar essa lei e vão ter que discutir. Aí os dois começam a discutir por que um quer assinar, um pesaroso, porque tá pesando a culpa dele, por causa que ele que fez o Ultron, ele que começou essa coisa de super-herói. Aí eu chego o Visão falando, realmente, depois que você começou a virar super-herói, a coisa degringolou, talvez a culpa seja sua. Todo pesaroso, e o outro com visão militar, tática militar, dizendo assim, ok, se um dia a gente precisar fazer alguma coisa e tiver um político sacana que quiser parar a gente não vai conseguir fazer, entendeu? Então, os dois soltam argumentos, assim, válidos. Não tô falando quem tá certo e quem tá errado, mas existem argumentação que, ok, dificilmente você vai apagar isso na minha cabeça. Sim, que nem coxinha contra petralha, tá ligado? Então, dificilmente você vai apagar a conversa da cabeça deles. Mas, é um filme da Marvel, um filme de herói, gente. Só que a questão política vai ficar só no começo. Então, mas aí uma coisa que eu percebo é assim, eles usaram a questão política nesse filme essencialmente para transformar o Capitão América num fora da lei, né? E transformar o Tony Stark, entre aspas, num vilão mascarado ali e tal. Mas assim, eles não enfocam essa parte política da forma como é utilizada nos quadrinhos e tal, que é uma coisa muito mais forte. Então, a briga entre
entre os dois passa essencialmente pela existência do Buck e só, entendeu? Olha, Rafa, eu concordo em partes com você. Nos quadrinhos também não é nada assim de outro mundo, um texto de ciência política. A única questão que o Daniel pode ter comentado aí da diferença é assim, nos quadrinhos, a grande maioria dos super-heróis ainda tem identidade secreta. Então, o que o governo nos quadrinhos queria é que os super-heróis, eles revelassem quem eles eram, quais eram os poderes deles, entendeu? Fizessem um cadastro, né? Como se fosse um cadastro de super-heróis, tipo, eles têm lá, tipo, RG de super-heróis, sei lá. E daí, como nos filmes não tem muita questão de identidade secreta, né? Quase ninguém usa máscara, tudo mais, não ia fazer sentido. Então, eles pensaram nessa coisa do governo controlar. Eu acho que uma das melhores coisas desse filme e da história do Guerra Civil, né, original dos quadrinhos, é assim, o cara que tem o uniforme, a bandeira dos Estados Unidos, um cara totalmente patriótico, até no nome dele, se torna fora da lei, ou seja, ele se posiciona contra o que o governo quer impor, e o outro personagem que era completamente canastrão, quando era chamado pelo Congresso dos Estados Unidos para prestar depoimento, tirava sarro, falava que privatizou a paz mundial, ele luta contra os amigos para defender o governo, como um agente do governo. Olha essa dualidade, né? Era muito mais fácil você pensar nos dois, nos lados opostos do que realmente eles estão na história. Então isso os charmes. Mas não deixa de ser o perfil dos personagens. No primeiro filme do Capitão América, a ordem do Capitão América era o quê? Ficar quieto no canto dele, que ele é um garoto propaganda. E ele falou, não vou fazer isso, meu amigo tá lá, vou lá salvar ele, eu dou conta. Ele pegou, foi sozinho e resgatou um esquadrão inteiro. Voltou lá e recuperou o pessoal de volta. Pronto, 200, 300 pessoas ele trouxe de volta. Então, tá no perfil dele. Falou assim, gente, tem hora que a ideia dele, do próprio Capitão América, é ok, tem hora que a gente não pode ficar na mercê de político e administrador, que a gente tem que fazer as coisas por conta própria. Não tá contra o personagem. E o do Homem de Ferro, Tony Stark sempre foi um administrador. Ele sempre foi um bom administrador. E ele começou a olhar. E administrador segue lei. O administrador adora a lei porque a lei indica estabilidade. Entendeu? Indica pra você que se a lei é obedecida, se a lei é forte, indica estabilidade pro pessoal. Ele sabe onde tá pisando. Então não é uma coisa desconexa do personagem. Exato. Não é desconexa essa posição. O que eu acho só é que eles enfraquecem esse argumento quando eles começam a dar toda aquela força e toda essa importância pro Buck no meio da história. Sim. Porque até a discussão política, até a metade do filme, eu tava entendendo perfeitamente a posição do Tony Stark ali, e tava achando ótimo todos os argumentos que eles estavam dando, mostrando aquelas crianças, pessoas que morreram em vários atentados, né, mesmo quando os heróis iam lá pra ajudar e tal, matavam um monte de gente e tal. Eu olhei aquilo ali e falei, porra, faz sentido isso que o Tony Stark tá defendendo e tal. Aí o que você tá fazendo é tomando partido de um lado. Não, eu entendia os dois. O que eu quero dizer é assim, eu consegui entender os dois lados. A partir do momento que eles trazem o Buck pro centro da história e colocam um pouco de lado essa parte política, né? Aí você torna o Tony Stark um cara cego pra algumas coisas. Mas é aí que entra o vilão do filme. É nesse ponto que entra o vilão do filme, e é esse ponto que ele começa a estimular a briga entre os dois. Enquanto ficava só na política, os dois ficavam assim, tá, ok, né? Você não defende, você não concorda, eu também não concordo. Você tá sendo besta de não concordar comigo, mas beleza. É o amigo coxinha ou com o amigo petralha conversando com as coisas. Eu tenho um primo que tem uma visão política totalmente diferente da minha. A gente é primo, a gente conversa, a gente é amigo, tudo mais, tudo certo. Era aí. Só que aí quando começou a entrar o vilão, começou agora a mexer no emocional de todo mundo. Você falando isso agora fez mais sentido pra mim mesmo, porque eu tava pensando aqui na sequência de eventos, né? Quer dizer, eles começam a discutir as leis, as regras, eles têm a discussão, só que em seguida já tem um atentado, né, à ONU, e aí explode, né, aquela coisa de, não tem mais jeito, a gente tem que assinar aqui
tem esse debate, há esse afastamento, né, em termos de conceito mesmo entre tanto o Steve Rogers quanto o Tony Stark, e aí o vilão ele continua criando situações que traz realmente esse conflito, que daí eles saiam do patamar única e exclusivamente político para algo muito mais palpável, passional, né? Muito mais físico, passional, Chegou um ponto que ele falou assim, não me interessa, foi ele que matou minha mãe. Exatamente. Sim, Mexeu com a mãe dos outros, cara. Mexe com a mãe dos outros. Guess I should have knocked. Oh my God. What are you doing here? Disappointing my kids. I'm supposed to go water skiing. Cab needs our help. Come on. Clint! You should not be here. Really? I retire for what, like 5 minutes and it all goes... Please consider the consequences of your actions. Okay, they're considered. Okay, we gotta go. Tô pensando em duas coisas muito interessantes, assim. A primeira, você entende o posicionamento de todos os personagens. Sim. Você entende por que o Visão concorda em assinar, por que a Elizabeth Olsen, que eu esqueci o nome dela, Feiticeira Escarlate, concorda em não, tipo, prefere ir pro lado, né, do Capitão América. Se sente mais segura de não assinar, né? Então você entende por que a Viúva Negra tá de um lado, por que o Pantera Negra começa já, né, com esse posicionamento. Ele tá do seu próprio lado, né, na verdade. Ele tá do próprio lado, mas ele tende a ir pra um lado, tipo política mesmo, né? Tipo, eu tenho um posicionamento, sei lá, vamos supor, você tem um posicionamento diferente de uma batalha entre dois partidos, só que tem uma hora que você tem que tomar algum pra poder ter presença naquele momento político, sei lá. Porque ele tinha o interesse dele de pegar o cara e virar exatamente. E no fim do filme ele age como rei mesmo, como política, até no começo ele ajudava o Tony Stark do começo ao fim, chegou no fim do filme, ele ajudou o Capitão América. Sim, e ele provavelmente o personagem mais nobre nesse filme, né? Mais nobre, não só ele é um dos mais nobres de todo o universo Marvel, né? Dos quadrinhos mesmo. E todo mundo chama ele de Majestade, né? Majestade. Isso é muito interessante. Eu acho que isso dá enfim, tem várias outras coisas que dá pra discutir. Mas se você tem isso e ao mesmo tempo você não tem a presença. E aí, vocês vão dar outro ponto de vista, talvez por conta dos quadrinhos, sei lá. Mas eu acho que não ter a presença por exemplo, do Hulk e do Thor é crucial pro filme. Por dois motivos. Primeiro, que qualquer um que tivesse o Hulk ganhava antes de tudo acontecer e nada acontecia. E o segundo é que... E o Thor provavelmente também, não sei. E o segundo é que esses talvez fossem os personagens mais difíceis de você tentar colocar pra escolher um lado, entendeu? Provavelmente o Banner ficaria do lado do Capitão América, imagino. O Thor não dá pra saber, entendeu? E provavelmente ele ficaria ou dividido ou nem teria o que escolher. Então é melhor mesmo que eles não estejam nesse filme, porque eles não têm espaço nesse filme. Entendeu? Inclusive o argumento, né, também é muito bom deles não estarem, né? Tipo, onde é que eles estão? Vocês sabem? Não sabem. Não, ninguém então, sabe. Tá aí. Tipo, a gente tem que registrar. A gente tem que registrar. Exatamente, isso eu achei bem legal. E tipo, e aí entra o fato de que o Thor é um deus nórdico que tá num outro planeta, sei lá onde, e foda-se, sabe? Então também tem isso, né? E isso também é uma questão que traz a fantasia, né? O mundo Marvel, no começo, lá no primeiro Homem de Ferro, tem toda aquela coisa de, não, eu tentar trazer pra realidade. Chega uma hora que você precisa botar um deus nórdico, não tem jeito, você bota a fantasia. E o filme, ele sabe, pela primeira vez, eu senti que o filme tem humor de maneira dosada, a ponto de dizer assim, eu sei que isso é uma grande brincadeira, mas eu estou me levando a sério ao mesmo tempo. Eu achei que foi muito bem dosado, isso foi uma das melhores coisas desse filme. Eu achei, tem piada? Tem, mas não é que nem no último Vingadores, que é tipo, foda-se o que está acontecendo, eu quero fazer piadas. Não, você tem piadas que fazem sentido, às vezes até exagera um pouco aqui e ali, mas não tem problema, porque elas cabem, elas são boas, elas funcionam, mas você sente a urgência, você sente a importância do que tá acontecendo. Deixa eu só fazer uma observação rápida, só pra dizer. No HQ também não tem o Hulk e não tem o Thor. Sim, tá? sim. Não tem os dois, porque os dois pesariam pra qualquer lado, tá? Obrigado, Henrique. Mas... Não, eu ia falar assim, como eu fugi de spoilers, tudo, eu realmente não sabia como o filme ia acabar. E eu imaginei que provavelmente o Capitão América poderia
entre aspas, morrer ou mesmo assim se entregar e ser preso, assumir sozinho a responsabilidade, e aí ficar pro Falcão ou pro Soldado Invernal o manto do Capitão América, né? Não aconteceu isso e tudo bem, mas eu achei isso bem interessante. Eles podiam ter feito isso, mas como, sem querer ficar comparando, mas não tem como, teve o Batman vs Superman, e no qual o Superman se sacrifica, se o Capitão América também tivesse morrido, muita gente ia comparar de forma negativa até, né? Talvez perdesse um pouco a importância. Exatamente. O filme lançou antes, então eles pensam que... Eu não sei nem se por isso, viu, Henrique, mas também tem a questão de você acabar destruindo de uma vez por todas um personagem que foi construído ao longo de muitos filmes, que é o Tony Stark, né? O Homem de Ferro. Tipo, o Homem de Ferro tomar a atitude de matar o Steve Rogers, tipo, é uma coisa muito grave, sabe? É uma coisa que ultrapassa muito, assim, várias barreiras. Então eu acho que até ele entraria pra uma ala de vilão ou de um cara incontrolável que talvez os produtores mesmo e os diretores não iam conseguir, sabe, controlar isso direito. Poderia ser algo assim, como um acidente, né? Mas você tá certo, realmente poderia dar muito dor de cabeça, né? E eu ainda tenho a teoria de que a fase 3 vai terminar com o grande sacrifício do Homem de Ferro. É possível. Acho que essa questão de ir sumindo com personagens é importante até pra sustentabilidade dos da estúdios, franquia, né? Cinema, do estúdio. Tipo, não dá pra pagar Robert Downey Jr. sempre. Exato. A ideia do Capitão América morrer veio da própria HQ. Que o desfecho da Guerra Civil foi a morte do Capitão América. Acabou a Guerra Civil, logo depois veio a morte do Capitão América. E quem matou o Capitão América foi a namorada dele. Foi a Agente 13 e o Ossos Cruzados também, né? Ele leva 2 tiros, não é isso? Não, o Capitão América morre assim, ele... teve um vilão, que era o próprio Caveira Vermelha, né? Que tava controlando tinha um controle da mente da Agente 13, que é a... Como é que chama lá? É a atriz do Revenge. É a atriz do Revenge, é isso mesmo. Ela que acaba tendo um controle mental e atira nele, entendeu? Ela que acaba matando ele. Então, é por isso que veio a ideia. Mas foi bom, o desfecho foi bom do filme. Eu não esperava todo mundo preso. Eu não esperava o Capitão América ir lá recuperando todo mundo, soltando todo mundo e todo mundo ficando na ilegalidade. Isso eu não esperava mesmo, tá? Porque a lei foi assinada e a lei tá em vigor. Exato, exatamente. Agora eu vou te falar uma coisa que eu me incomodei um pouco com esse Capitão América, que é o fato dele ser um cara que ele não é contestador com o Bucky, sabe? O Bucky, ele toma uma posição na história de ser um cara que, tipo, pro Capitão América tá acima de qualquer lei, de qualquer coisa e tal. E aí eu acho isso um pouco maçante, assim, um pouco meio que, sabe, querendo me empurrar uma amizade, mas tão forte, que ao ponto do Steve Rogers nem virar pro Bucky e falar: caralho, você matou... Não, se entrega, vamos resolver isso de uma outra forma. Ou, porra, você matou a mãe e o pai do cara, entendeu? É que ele entende o que tá acontecendo na cabeça do Bucky, que ele é controlado. Então, tipo, se você tá controlado, não foi você quem fez, né? Não, realmente, mas... dá pra... Cara, pega um amigo de infância seu, que tá passando por uma barra muito grande, ele sabe que fez merda, sabe que tá numa situação ruim, e você vai ficar lá, ainda vai ficar dando sermão no cara? Não, você não precisa mas eu acho que ele não tá numa barra ruim. Cara. Ele é um criminoso, né? Ele matou, ele de certa disso. forma... Ele sabe disso. Tem que... Então, eu entendi o que o Rafa quis dizer. Ele devia pensar, pô, cara, eu te arrumo um advogado, mas você tem que pagar, independente se você sofreu lavagem cerebral ou não. Ou então ser internado. Por isso, o final do filme é bom, porque ele vai pra Wakanda e digamos assim, ele é preso, ele entra em hibernação, teoricamente. Então, aí que tá o problema. É bom porque, eles deram um jeito de encostar esse cara, porque esse cara tem poder de fazer o Capitão América fazer o que ele quiser, entendeu? O Capitão América tem todas as justificativas quando o Bucky tá solto. Então, assim, o final é bom porque, beleza, eles conseguiram mostrar que o cara não tem controle, não tem um tratamento e tal. Só que o problema que eu acho é o Bucky
ele se prender, ele se auto-entregar. É o Steve Rogers, dentro de toda aquela filosofia de ajudar o amigo e não sei o quê, em momento algum do filme, tentar solucionar o problema do Buck, tipo, vamos lá, vamos tentar resolver o problema da sua cabeça. Ou, tipo, ele não precisa ficar o tempo todo falando, ô, caralho, você matou a mãe do cara e tal. Mas, tipo, sabe, dá a entender que, porra, ele entende que o cara tem um problema ali, que ele, sabe, agora ele fica muito passivo com esse amigo, entendeu? Ele não julga o amigo, ele entende que o cara tem um problema, beleza, mas a forma como ele protege o Buck do Tony Stark é uma forma que, tudo bem, ele tá protegendo pro Tony Stark não matar, mas a gente consegue entender perfeitamente o Tony Stark perder a razão quando ele vê que os pais foram assassinados pelo cara que tá ali do lado dele. E aí você vai falar o quê? Ah, não, ele vídeo ainda, né? Ele assistiu um vídeo, ele vê, mas... cara. Daí você vai falar o quê? Não, ele tava controlado, então vamos entender aqui, porque ele tava controlado. Ah, tá, então beleza, eu perdoo. Não é assim, cara. Eu acho assim, eu entendo o que você tá falando, Rafa. Apesar de tudo, eu gosto do fato de que tem uma fala do T'Challa, né, o Pantera Negra, que ele fala assim, se isso vai trazer paz pra você. Assim, ele entende, ele meio que também é uma forma de também dar nobreza pro Pantera Negra, né, tipo, entende que o cara cometeu crimes e entende tudo que aconteceu e sabe que o que vai trazer paz vai ser aquela decisão. Nisso, entra uma coisa que me incomodou e que eu tô pensando nisso agora, estão fazendo paralelos lá com o Batman vs Superman, é meio até que equivalente, porque o Homem de Ferro sempre foi o cara, tipo, fodão, super, estou aqui, livre, venci na vida, superei todas as dificuldades. E aí, especificamente nesse filme, ele lembra do pai e da mãe, ele rememora isso, e aí entra algum tipo de sofrimento por conta da perda do pai e da mãe. É o equivalente à porra da Marta. Não acho sabe, nem um pouco equivalente. Não digo nem, totalmente equivalente, mas a impressão que eu tenho é que a gente precisa dar um drama. Não, Dani, você tem em todos os filmes do Homem de Ferro, você já mostra um Tony Stark traumatizado com a relação dele com o pai. Sim. Desde a parte dele tratar da parte de armas, que era uma coisa que o pai fazia. O segundo filme é muito claro isso. O segundo filme, ele sempre mostrou um trauma. A questão ali é, ele vê os pais sendo assassinados pelo cara que tá ali do lado dele, entendeu? Tipo, independente de qualquer trauma que ele tinha, tipo, ele olhou e viu os olhos do cara que esmagou o crânio do pai ali, entendeu? Então, aí assim, ok, eu entendo isso. De uma certa forma, ainda assim, eu acho que, sabe assim, em algum momento, tudo bem que realmente eu não lembro de detalhes de alguns filmes anteriores, porque faz tempo que eu vi, eu não revi. Sim. Mas assim, em algum momento isso me pareceu, tipo, sabe assim, um pouco deslocado desse posicionamento de um cara que é super dono de si. Me parece um pouco, eu entendo, eu acho que é uma excelente justificativa até como parte do roteiro, mas se for pra procurar, né, alguma coisa assim, me parece um pouco deslocado o fato de ele não entender em absolutamente nenhum momento que o cara podia estar sendo controlado, porque num mundo de super-heróis você, sabe assim, você poderia compreender isso, entendeu? Sabe, de falar assim, pô, sabe, isso aconteceu, mas destaca uma coisa muito importante do filme, o Robert Downey Jr. tá muito bom, ele interpreta muito bem e você sente o peso disso. Eu tô falando do ponto de vista do roteiro. Pra mim, você consegue encontrar detalhes de falhas, mas no quesito atuação do Robert Downey Jr., ele tá muito bom. E você sente esse drama, inclusive aquela espécie de holograma que, na verdade, rejuvenesceram, né, o Robert Downey Jr. e tal. Então, até nisso você consegue... Você entende, né, assim. Mas do ponto de vista dramático e de roteiro, sabe, assim, algumas coisas eu acho que podem incomodar. Ou tem que ser vista com cuidado, porque, não sei, em algum momento me parece não concatenar, sabe, a figura do Homem de Ferro e aí de repente, sabe, meu Deus, esse ano por um acaso tô rememorando aqui a perda dos meus pais, entendeu? Vou falar 3 coisas aqui que é tentar arrematar tudo isso aí. Rafael, ok, concordo com você com a questão do Capitão América não questionar. Entendi o que você quer dizer. Sobre isso, só me resta pensar o seguinte, que, ok, não ficou muito claro no filme e ficou uma coisa assim que eu pensei, mas ninguém
as pessoas não podem pensar assim. Eles tinham tanta amizade, o Bucky e o Capitão América tinham tanta amizade durante tanto tempo, eles sabiam tanto do que um que era o outro, que não vinha na cabeça dele questionar do Capitão América, questionar as atitudes do Bucky, porque ele tinha certeza que ele sabia que ele estava errado. Mas isso aí é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, ok, não fica claro no filme. 2, o câmerazinha conveniente, né? Tava no meio do mato, bateu, tinha uma câmera lá gravando. Entendeu? Da onde veio essa câmera? Mas isso não foi montado lá pelo cara lá, pela própria, tipo... Pela Hydra? Pela Hydra? Como se fosse uma espécie de... lá que fez o Capitão... Sabe, vou deixar isso aqui porque pode ser que eu... Não sei, eu viajei também agora. Pode ser pra eles confirmarem o objetivo, né? Eu acho até... Tipo, discutir a posição da câmera e tal é uma ironia de filme de super-herói. A gente pode se pegar várias, sabe? Não, mas mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: falha, né? Da onde veio essa câmera? No meio do mato. Se tivesse batido, sei lá, num posto de gasolina, legal. Mas assim, o cara que matou ele é um cara da década de 40 com braço de metal. Tipo, tem uma câmera ali ou não, foda-se. Ok, mas... era necessário pra contar a história e pra ter esse desenrolar. Né? Sim, mas eu achei ela muito conveniente. Assim como era necessário ter um lugar totalmente protegido pro Daniel Brühl ficar lá e não levar a porrada dos caras e poder mostrar o vídeo e ficar protegido, entendeu? Sim, mas lá eu entendo, porque é uma instalação de guerra, entendeu? É uma instalação militar. Aí os caras são meio paranoicos e fizeram uma proteção gigante, ok, entendeu? Mas aquela câmera não me convence. Terceira coisa, finalmente Robert Downey Jr. me convenceu. É sério, porque assim, entre os Vingadores, eu lembro dele fazer só o Sherlock Holmes, e os dois personagens são muito parecidos. São parecidos, São muito parecidos. Eu falei assim, não, mas cadê a interpretação? Tá fazendo o mesmo personagem, ele não se esforçou. Mas lembre que ele fez Chaplin também, hein, cara? Sim. Não, mas há muito tempo atrás, né? O Xaxim tá falando... há muito tempo ele fez Chaplin, mas o Xaxim tá falando que depois de Homem de Ferro, ele fez o Sherlock. Ele fez também aquele filme O Juiz, né? Independente disso. Que é muito bom, mas parece que é o Tony Stark. Tipo, parece Robert Downey Jr. interpretando o Tony Stark. Então, aí, finalmente, ele mostrou outra face de um personagem um pouco mais complexo e botou uma atuação melhor. Ok, ufa. Porque assim, nossa, ele tá ganhando muito dinheiro porque encaixou perfeito o papel nele. Colocar outro vai ser mais complicado. Ok. Tem uma coisa que eu acho que eu vou colocar mais pra provocar e ver se concordam ou não, quem quiser comentar no podcast, enfim. O Robert Downey Jr., ele tem um potencial de atuação muito bom, ele é um excelente ator. Se for puxado, se for bem dirigido, ele faz coisas muito, muito, muito boas, mas aparentemente ele é preguiçoso. Ele é o cara que quer ficar lá na zona de conforto dele. Dá pra até comparar, sei lá, com o Nicolas Cage, entendeu? Nicolas Cage, se ele é dirigido, faz um roteiro bom, faz uma adaptação da vida, ele faz coisas muito boas. Só que ele é preguiçoso e faz filme bosta. A diferença é que o Robert Downey Jr. não tem o sim como resposta automática de e-mail, que nem o Nicolas Cage. Mas assim, são dois atores que, se puxados e tal, são muito bons, mas a impressão que dá é que são meio preguiçosos. Tipo, eu quero fazer aqui as minhas coisinhas. Então assim, eu acho isso, assim, o Robert Downey Jr., se você puxar, se você exigir demais, ele vai mandar bem. Mas ele tem ficado muito num lugar comum no que vamos parar pra pensar um pouco com a cabeça dele. Ele tem 51 anos, o Robert Downey Jr. Ele começou a atuar criança, tipo, as primeiras aparições dele e tal, ele tinha 5 anos, lá em 1970 o cara começou. Aí o cara foi evoluindo, foi fazendo outras coisas, fez série de TV e tal. Teve uma época que ele tava fazendo ótimos filmes, eu acho que um dos grandes filmes que ele fez que realmente brindou ele lá como um grande ator foi o Chaplin, como o Henrique lembrou. E aí depois ele passou por uma época de drogas e não sei o que e tal, caiu um pouco no ostracismo e ficou ali, né, meio de canto e tal. Daí ele vai voltando, e aí o cara começa a fazer Iron Man, o Homem de Ferro, né, no que era a explosão de personagens em quadrinhos vindo pro cinema, quer dizer, você teve ali um auge, né, disso. Ele encaixou como uma luva sendo Tony Stark, tanto que ele já brincou várias vezes que a personalidade dele e do Tony Stark são muito equivalentes e tal, então o esforço dele de interpretar é muito, muito baixo mesmo, e o
cara enfiou muito dinheiro no rabo, entendeu? Tipo, o cara tá jorrando dinheiro por aí. Quer dizer, o cara, tipo, hoje, pra com 51 anos, ele vai querer o quê? Ele vai querer fazer agora uma peça de Shakespeare e tal? Ele não tá mais aí pra isso, Poderia, mas é um cara, de 51 anos, que já tá na indústria desde 1970, tipo, já viveu várias coisas, passou pelo ostracismo, voltou e tal. Pô, agora é o momento dele curtir essa onda, sabe? Então eu acho muito válido e entendo muito essa posição dele, essa preguiça dele, sabe? Eu entendo muito bem. Não tô condenando, não. Eu só tô analisando friamente. E assim, é o que a gente tá falando aqui. Tipo, você aperta um pouco mais ele, o cara é um puta ator, sabe? O peso que ele dá pro Tony Stark nesse filme é fantástico, assim. Tipo, cenas sutis, sabe? Aquela cena que ele puxa aquela luva de ferro e ele vai lutar contra o Bucky, e o Bucky puxa a arma e dá um tiro na cara dele, que ele segura a arma com a mão ali e ele atira na mão do Tony Stark. A expressão facial dele é de tipo, caralho, você ia atirar realmente na minha cara. Tipo, ele fica assustado. Isso mesmo. A outra cena dele com máquina de combate, que ele vai lá, pega o máquina de combate já no chão e tal. Aquela cena é demais, cara. Ele puto, você vê ele completamente puto, ele tá com uma expressão de tipo, eu não acredito que a gente chegou nesse ponto, sabe? E toda a sequência de cena, cara, é uma cena impactante, aquele cara caindo, tipo, com uma armadura de ferro. Eu acho que é a primeira vez em todas as exibições que a gente tem de Homem de Ferro que você tem a nítida sensação de um cara solto dentro de uma armadura, rodando no ar, perdendo a consciência e batendo no chão. A gente não tinha essa ideia, entendeu? E não foi o horário principal, né? E não foi. E o peso que ele dá pra cena toda, é impressionante a atuação dele. Ele é um cara e todo mundo fica impressionado no cinema, fala, nossa, caiu! A porrada no chão, né, cara? Tony, if someone dies on your watch, you don't give up. Who said we're giving up? We are for not taking responsibility for our actions. This document just shifts the blame. I'm sorry, Steve, that is dangerously arrogant. This is the United Nations we're talking about. It's not the World Security Council. It's not SHIELD. It's not Hydra. No, but it's run by people with agendas, and agendas change. That's good. That's why I'm here. When I realized what my weapons were capable of in the wrong hands, I shut it down, stopped manufacturing. Tony, you chose to do that. If we sign this, we surrender our right to choose. What if this panel sends us somewhere we don't think we should go? What if there's somewhere we need to go, and they don't let us? We may not be perfect, but the safest hands are still our own. If we don't do this now, it's gonna be done to us later. Sobre essa cena, e se aquele raio do Visão não tivesse acertado o máquina de combate, e sim o Falcão como ele mirou? Ele só tem a asa, ele não tem a armadura. Concorda que, tipo, tinha desintegrado o cara, né? Exato. Porque na hora eu pensei, eu falei, caralho, o Falcão desviou e acertou. Se ele tivesse acertado, explodia o Falcão. É isso que eu fiquei pensando. Nossa, ou teria feito um estrago bem grande, né? Tipo, no cara. Mas aí que tá, eu acho que ali mostra todos os erros e toda a falta de visão do Visão. Sim, porque, é engraçado, mas tá certo. Ele ficou ali preocupado e tal, né, com a feiticeira, ele tava ali naquele momento, e daí quando alguém fala pra ele lá, os caras estão indo, faz alguma coisa e tal, a reação dele é, cara, eu vou atirar lá e parar o cara, entendeu? Tipo, ele não pensa, e ele é um cara matemático, né, ele é um cara lógico, então, tipo, ali mostra realmente todos esses erros que o Visão teve em uma atitude só, né? E ele ainda pergunta, né? Como é que você errou? Eu me distraí. Fala, não pensei que você era capaz disso. E outro falou, eu também não. Ele se distraiu com a Wanda, né? O que é muito interessante, porque o Visão, ele desde que ele apareceu no último filme, no Vingadores lá Era de Ultron, ele não é um humano que tá no mundo de humanos, né? Então ele tem esse coisa que tem em vários super-heróis que não são humanos, tal, essa dualidade, essa coisa de querer ser um humano, mas não saber como, não conseguir se encaixar. E é muito legal porque o filme todo mostra ele tentando ser um humano, né? Então, tipo, ele tenta vestir roupa, né? Você vê que é coisa até meio bizarra
bizarro, tipo, o cara todo colorido, vestido terno, vestindo sei lá o que, andando tentando não passar pela parede e sim entrar pela porta, né? Tem até a cena engraçadinha, tal. Então ele tá tentando ser um humano. Ele tem a questão sentimental, né? Então ele nutre um sentimento pela Feiticeira Escarlate, não necessariamente amoroso, mas uma amizade e tal. Tem tudo isso. E a partir do momento em que ele erra, você tem ele se transformando num humano de uma certa forma, né? Porque é o que humanos fazem, eles erram. Então, assim, é meio que assim uma trajetória, até dentro do filme tem essa trajetória do Visão. Ele tá se humanizando, inclusive, a ponto de cometer um erro. E aí tem outra questão importante do filme que eu acho legal a gente destacar aqui, né? Que é o peso, né, dos personagens. Eu achei muito bem distribuído, sabe? Eles conseguem dar, como a gente já falou aqui, do Pantera Negra, mas a gente tem o Homem-Aranha que, ele tem o peso certo, né? Ele é introduzido de uma forma certa, com um peso certo, a luta dele mesmo, tipo, dá também toda a importância dele ali, mostra que ele tá meio desconectado do problema, do que tá acontecendo, do problema político. A experiência que eu tenho, né, com o que eu li, não da forma como original, né, porque na história original, pelo menos na que eu li, tem toda uma questão de ele se sentir enganado, tal, né, e daí se voltar contra, né, ele vira casaca, entre aspas, contra o Homem de Ferro, mas pelo menos você tem um flerte com isso, né, o Capitão América perguntando, mas por que você tá aqui? Não, porque sim, e ele não consegue explicar. Então é bem interessante mesmo isso, né, e vale destacar a justificativa da roupa. Quer coisa melhor do que isso? Como que aquele moleque, tipo, iria fazer aquela roupa? A justificativa é perfeita, cara. Tony Stark não precisa de mais nada. Sim, entendeu? É verdade. Não, faz sentido, sim. E mesmo assim mostra a genialidade do Peter, porque mostra que ele criou as cápsulas com as teias. Exato, então assim, ele precisar de ajuda não desabona a sua inteligência, a sua sagacidade, né? É que realmente ele tinha aquela lente bizarra que ele falou, olha, eu preciso ter um foco maior, tal, daí que o Tony Stark faz a roupa dele. Mas sobre o Homem-Aranha, que é um dos meus personagens favoritos, eu achei que ele destoava um pouco do resto. Eu achei, não sei se é muito CGI, eu não sei se é o termo certo, mas sabe assim, não parecia que tinha um ator naquela roupa, em nenhum momento, entendeu? Eu sei que na hora que ele tá pulando é efeito especial, mas sabe assim, parece que se não tivesse, que o ator lá, ele só gravou 5 minutos que foi na casa dele. Quando ele com a roupa do Homem-Aranha, é simplesmente 3D. Isso daí eu não gostei. Sim, ficou meio videogame, né? Sim. Isso, parece muito diferente do resto, assim, né? Mesmo os personagens que estão na armadura, você imagina um ator lá dentro interpretando o T'Challa, né? O Pantera Negra, né, também. Eu acho que talvez, se isso foi uma falha e não uma característica pensada, talvez eles melhorem nos próximos filmes porque eles têm mais tempo, né? Porque realmente foi meio que, não sei se a palavra seria essa, mas entre aspas, de última hora que eles colocaram o Homem-Aranha na história. Exatamente. Do tipo, ia fazer o filme de qualquer jeito. Nossa, a Sony acertou assinar o contrato, beleza, então vamos lá, põe o Homem-Aranha. Aquela cena do aeroporto que eles repetiram várias vezes no trailer, né? De pegar eles em perfil, né? Primeiro um time de um lado, depois o outro time do outro e tal. Não tinha o aeroporto. Todos os trailers, não tinham o Homem-Aranha. E aí a gente viu que isso foi inserido depois, então óbvio. Foi apagado, teve realmente isso. Ou foi apagado, exatamente. Rolou alguma coisa. Eu até comentei, o Lucas, né, que escreve pro Cinemação, ele escreveu a crítica, tá no nosso site, e eu fiz um comentário, e ele tinha dito que pra ele foi a melhor cena de ação de filmes de quadrinhos, a cena do aeroporto. Eu ponho essa cena junto com a cena lá da luta em Nova York do primeiro Vingadores. Mas assim, a hora que o Homem-Formiga vira o gigante, né, que é algo que a gente falou até no podcast do Homem-Formiga, das várias versões que ele tem, cara, que efeito especial fantástico, né, que, sabe assim, você pega filmes de gigantes, sei lá, o Gulliver lá com o Jack Black, é o último que eu me lembro que tem um personagem numa escala maior que os outros, não se compara com assim, é crível o gigante no meio dos personagens.
E o Homem-Aranha dando a dose certa de Star Wars. Também. Vocês assistiram Star Wars? Fazendo a referência de algo que é da Disney, né? Da Disney Company. Não, mas ele tentando explicar pros caras o que ele queria fazer e usando como referência o que ele queria fazer o filme. Exato. Ele falou assim, mas peraí, o que ele tá falando? Não, calma, eu acho que ele tem uma ideia. Peraí. Tem um filme velho chamado Império Contra-Ataca. Não sei se vocês já ouviram, né? Exatamente. Não, mas então, cara, essa personalidade dele, sabe? Tipo, que legal, cara. Finalmente a gente tá vendo um Homem-Aranha como a gente via em desenhos, né? Que faz rir, exatamente. Aquele que, ele tá toda hora brincando e tal. A gente, em todas as outras versões, a gente teve, em algum momento, o Homem-Aranha fazendo essas brincadeirinhas e tal. Mas eram momentos muito pontuais, assim. Você via muito tempo o Peter Parker remoendo a morte do tio Ben, você via muito tempo o Peter, mesmo nas lutas, né? Ele sendo sempre muito sério, às vezes não falava e tal. Dessa vez, você vê ele brincando o tempo todo. Você vê que é um moleque mesmo que tá ali, Ainda bem, é o terceiro Homem-Aranha em pouquíssimo tempo, né? Exatamente. Então eles tinham que ter acertado no tom, eu achei legal, né? Já dá pra fazer uma lista de atores britânicos que vivem de fazer Homem-Aranha. Heróis americanos, né? Porque ele é britânico, o cara que faz o Superman é britânico, tem um monte de ator britânico fazendo sotaque de americano e super-heróis e tal. Até é uma discussão até pra outros podcasts do tipo, a escola de atuação que existe na Inglaterra é muito forte, né, pra bons atores e tal. Mas eu achei que ele combinou muito, até o perfil mesmo, o jeito dele e tudo mais. Ficou estranho uma tia May gata, mas eu não reclamo, né? Exato, concordo. Tá ótimo, Marisa Tomei. O Tony Stark só ajudou o Peter porque ele quer pegar a tia May, cara. A Pepper deu um fora nele, aí ele viu a tia May mil, agora ele foi, vou ajudar esse moleque. Existe. Tanto é que é engraçado que ele não chama ele de tia May, ele chama de May. Ele fala May, né? May. Ele nunca falou tia ou Aunt. Sim, mas é interessante, assim, eu não sei se vai ser feito isso, posso estar enganado, mas eu acho que também faz sentido com a ideia que se tem hoje, felizmente, aliás, de personagens femininas mais fortes, né? Então, a tia May deixar de ser uma senhorinha frágil que precisa da proteção, pode ser até interessante, eventualmente no filme, né, do Homem-Aranha que vai ter, eles fazerem alguma coisa do tipo, ela até agir, sabe, ter uma atuação maior, ter uma participação maior até em decisões, em questões decisivas de trama, né? Isso é importante, até porque a Viúva Negra é muito foda, foda-se que ela não tem superpoder, ela desce a porrada em todo mundo, entendeu? Então, até nisso, Aliás, como é que ela dá aquela chave no pescoço do povo, viu? Nossa senhora. Ela põe a coxa no meio da cabeça do cara e derruba ele no chão. Como é que ela faz isso com aquela facilidade? Toda hora ela dá esse golpe. Sim. Então, hora. Que é tipo... Então, e a hora que ela dá no Soldado Invernal, ela não consegue derrubar ele, ela fica dando uns soco na cabeça dele, né? Exatamente. Sim. Não, então, mas o importante é assim, você tem personagens femininas ainda que elas não sejam tantas, que tem muita força, né, no sentido de ter muita presença e são decisivas. Então você ter uma tia May que deixa de ser aquela velhinha, né, que vai ficar em casa, ai meu Deus, meu sobrinho, abre a possibilidade de que ela tenha uma participação maior. Não sei se isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. A Marisa Tomei é uma baita de uma atriz, então eu imagino que eles não tenham escolhido ela só pra deixar ela sentada num sofá, entendeu? Então, mas é muito crível pela idade, sabe? Tipo, a gente tá falando de uma Marisa Tomei que tem 51 anos, o Tom Holland tem 19 anos, então, tem esse espaço, tem 31 anos de diferença de um pro outro. Então a gente vê que realmente, ele poderia ter nascido e ela ser tia normal, entendeu? Não, claro, isso com certeza. Então, assim, e a gente tá vendo, talvez, o Homem-Aranha mais novo que a gente já conheceu no cinema, né? Porque o Tobey Maguire, ele tava quase que na faculdade ali e tal, né? A gente via ele nessa fase. O Andrew Garfield, a gente viu ele no finalzinho ali, né? Do sei lá, ensino superior, ensino médio. Já, mas também já ele é um filho médio colado, ele é quase
quase um esportista, dentro de skate. Exato. E aí aqui não, aqui a gente tá vendo um moleque mesmo, de 19 anos, e que tá preocupado com a lição de aliás, casa. o personagem lá tem menos até. Tem menos, tem menos, uns 14, 15 estourando. Não, acho que o ator tem 19 e o personagem 15. Não, 15, o ator, ele tem 19 e Isso, o personagem tem 15 anos. Tanto é que o Homem-Aranha vão ser 4 filmes, dos 15 aos 19, que são os 4 colegiais que tem nos Estados Unidos, que é diferente aqui do Brasil. Faz todo sentido. Então, provavelmente eles pegaram com essa ideia. E o fato de Tom Holland ser um ator é que ele é pequeno, né? Ele é baixinho e tal, ele consegue passar por jovem. Ele é baixinho, cara. Ele de hobby, ele faz parkour, sabe? Ele é um moleque ágil. Ele é muito foda. Ele com certeza vai ter muita cena que, tipo, não vai ter dublê e nem efeito especial. Vai ser ele fazendo, com certeza. Porque ele é bem foda nisso. E ele é um puta de um ator. Isso, por isso que eu falei que as cenas de Homem-Aranha ficaram esquisitas, né? Que nem a gente falou, videogame. Com certeza. E assim, o próximo filme pretende ter muito mais do Peter Parker do que o Homem-Aranha em si. Mais máscara e menos CGI, né? Isso. Não, e assim, e só destacando, quem já viu o filme O Impossível sabe que esse moleque é bom. Ele é muito bom ator, então... E completando a que vocês falaram da Marisa Tomei, né? Da Tia May. Marisa Tomei fazendo Tia May, né? Aumentando tem essa história de espero que ela faça um papel maior. Houve esse aumento da responsabilidade, não diria da responsabilidade, mas da atitude da Tia May. Nos primeiros filmes do Tobey Maguire, a Tia May era uma velhinha, aposentada, dava conta da vida, dava aulinha de piano, aquela vidinha assim de idosa. No filme do Andrew Garfield, a Tia May já trabalhava, já cuidava de pessoas no hospital, já era mais ativa. Não era tão passiva assim, né? Era mais próxima da Tia May do Ultimate, que é uma mulher ativa também, só tem cabelo branco. O resto tudo ela vira, dá conta, vai, dirige, acontece, resolve, faz tudo, namora. Peter Parker fica doido numa hora que elas começam a namorar, etc e tal. Agora, ela sai com a gente Coulson, que é o diretor Coulson, né? Ela sai com... isso é o... Não, mas isso é o do Ultimate do desenho. Do desenho ela sai com a gente Coulson. Do desenho, eu tô pensando no desenho. Não, eu tô falando do da HQ. Da HQ, ela acontece também. E a da HQ é muito parecido com a do Ultimate lá, do desenho. É muito parecido. Agora, espero que ela tenha uma evolução mesmo, você tem razão. Ela poderia fazer algo melhor, mais importante. Sim, é muito... Eu tô confiando muito que eles se contrataram a Marisa Tomei porque ela vai ter um papel bem forte, né, nos próximos, do tipo, sei lá, já imaginei até ela enfrentando algum vilão, ou descobrindo alguma coisa do Homem-Aranha pra ajudar, não sei, tô viajando. Nem tanto. Acho que nem tanto. Não, tipo, tô viajando, mas assim, só pra gente ter uma ideia de que ela vai ter uma participação importante, porque isso converge com a necessidade... assim, independente da idade dela, da aparência, eu acho que assim, a questão é o cuidado que ele tem por ela, entendeu? E assim, ela é a pessoa que é o motivo dele usar máscara. Ele não tem outra pessoa na família, então ele podia simplesmente não usar a máscara e foda-se que todo mundo sabe quem é. Mas ele quer proteger ela, então acho que essa é a grande ideia, assim, da Tia May, é o que dá mais esse cuidado do Homem-Aranha, né? Agora me diz uma coisa aqui, que foi que vocês acharam do Homem-Formiga e do Gavião Arqueiro? Vocês acharam que os dois também estão bem? A gente falou do efeito do Homem-Formiga, mas como ele já tem um filme próprio, né? Eu achei que ele tem o peso certo, fazem aquela introdução dele ao Steve Rogers, né? Que daí tem aquela cena engraçadinha e tal, mostra um pouco da personalidade dele, mas eles exploram muito da personalidade dele na luta mesmo, né? Como ele é, as brincadeiras e tal, as coisas que ele fala. Cara, eu acho que faz todo sentido. Seria totalmente nada a ver se ele apoiasse o lado do Homem de Ferro, né? Sim. Pela forma dele. E eu gostei, eu achei que tinha que estar lá e nem lembrava dele. Quando ele apareceu, eu falei, nossa, verdade, Homem-Formiga. E o Arqueiro, ele acaba dando o contraponto da Viúva Negra, né? Porque realmente ele tá do outro lado, daí... Ele não conversa com a Viúva Negra em nenhum momento, né? Assim, tipo, só os dois. E quando eles vão conversar, eles lutam como se eles estivessem treinando mesmo, né? Eles estão ali treinando. Você vê que... Porque acho que na batalha toda ninguém quer matar ninguém, com algumas exceções. Eles querem um enfraquecer o outro pra um conseguir fazer
E isso uma coisa isso ou é uma impedir, coisa né? que a gente falou no Batman vs Superman e que aqui a gente consegue ver muito bem, né? Que é as coreografias de luta, né? Porque a gente falou muitas vezes que lá a coreografia era muito manjada e tal. Aqui a gente percebe na luta, principalmente na luta do aeroporto, que eles estão todos lutando meio que com um freio de mão puxado, né? Em todo momento. O Capitão América lutando contra o Homem-Aranha, ele dá uma segurada. O Homem-Aranha, quando vai lutar contra os outros, ele tá sempre tentando impedir e não matar e não, sabe, machucar muito. Então você percebe que eles estão todos assim. Aí tem a parte da coreografia que é fantástica, que você percebe essa coisa gritante de diferença quando você vê o Pantera Negra lutando, como você vê como ele luta de uma forma muito mais visceral, como você vê ele lutando contra o Bucky, é uma coisa muito mais agressiva, né? Eles são muito mais fortes ali naquela porrada entre eles, né? E os outros não, você percebe um certo temor ali, sabe? Tá com esse freio de mão puxado, entendeu? Mas esse estilo de luta do Homem-Aranha é típico dele, tá? Ele nunca luta pra arrebentar. Luta mais pra deter, parar o cara, tudo certo. Isso é característico dele. Mas sim, os outros personagens sim. Eles estão se segurando. Mas foi uma luta muito bem feita. Foi uma estrutura muito bem arrumada do aeroporto. A luta do aeroporto não ficou só no pátio. Foi levado pra dentro dos halls do aeroporto, das passagens. Foi legal. A luta do Homem-Aranha puxando, briga com um, com o outro, segura, passa pro próximo. Então foi um negócio bem feito. Eu achei bastante interessante. Do you know, I don't know what this is. Not really. I know it's not of this world. That it powered Loki's staff, gave you your abilities, but its true nature is a mystery. And yet it is part of me. Are you afraid of it? I wish to understand it. The more I do, the less it controls me. Uma coisa que eu queria aqui, papel do C, Rafael, antes de terminar, eu queria falar sobre duas coisas. Primeira coisa, no grupo fechado do Cinemação aqui no Facebook. Então você mesmo, Rafael, compartilhou uma publicação do Jurandir Filho no nosso grupo secreto do Cinemação. E aí veio aquela história, o diretor de Flash saiu, o diretor de Aquaman pode sair. Explicação, Warner querendo reorganizar seu universo sem dar muita liberdade. O estúdio identificou que dar liberdade demais para os seus diretores e fazerem o que quiserem em um universo compartilhado não funciona, né? Eu queria trazer isso pro podcast para comparar, que parece que não funciona mesmo. Tem duas questões aí, né? Você tem uma questão mercadológica, pura mercadológica, de a gente precisa fazer bons filmes para arrecadar cada vez mais público, e eles conseguiram observar isso principalmente com Batman vs Superman. Por quê? Batman vs Superman, ele teve uma das melhores estreias da história do cinema e tal. Só que o que acontece? Quando você vai fazer a medição de audiência nos filmes, para você ver o grau de popularidade que esse filme tá tendo, você geralmente mede a primeira semana para você ver como que esse filme tá sendo aceito, qual que é a primeira impressão das pessoas, e mede a segunda semana desse filme nos cinemas. Se há uma queda brusca de audiência da primeira semana para a segunda semana, é identificado ali que o público não gostou do filme, que houve uma decepção, porque as pessoas começam a comentar, não vão duas vezes no cinema, comentam com outras que foram para não ir, esperar sair em DVD e tal, enfim. Então existe essa métrica que é feito quando você lança um filme no mercado. Movimento contrário que aconteceu no Mad Max, né? Exato, movimento contrário. E Batman vs Superman teve uma das rejeições mais expressivas da história do cinema também, porque ele teve uma grande adesão na primeira semana e na segunda semana ele foi um fiasco. Não chega a ser um fiasco. Ele no mundo todo ele tá fazendo uma boa bilheteria, sim, mas não tanto quanto a Warner esperava, né? Exato, tanto exatamente. Que eu vi discussões do tipo, foi no Melhores do Mundo, que eles estão questionando o fato de que, como que um filme faz 800 milhões no mundo todo, 800 milhões de dólares, não é considerado um sucesso. Exato. É porque a meta da Warner era de 1 bilhão, entendeu? Exatamente. Então não chegou a 1 bilhão, provavelmente não vai chegar, ou não vai passar muito disso. E o mundo corporativo é assim, você estabelece a meta, se você não alcançou a meta, você não fez o sucesso que você queria, ponto. Tem que mexer no time. É o que eles querem.
eu acho que faz sentido mesmo, assim. Eu louvava muito, sempre repeti isso aqui no podcast, como é legal o fato de um estúdio dar liberdade pros diretores, permitir algo mais autoral, etc, etc. E pelo jeito a Warner tá vendo que isso não é, talvez do ponto de vista lucrativo, é melhor com todo esse controle. Ainda mais quando se tem uma franquia que precisa estar tudo muito redonda, ou precisa ter pontos que se conectam entre tudo, né? Exato. E eu acho que assim, não existe jeito certo. É uma questão de posição. Então eu acho que talvez realmente, assim, é chato pra mim, é chato que a Warner tenha que fazer isso pra tentar... Pra deixar as coisas... Pra atingir as metas. Pra atingir essas metas, pra agradar essa grande massa, que é o que a Marvel vem fazendo, entendeu? Mas assim, ao mesmo tempo, eu particularmente gostei do fato de que esse Guerra Civil, ele é um filme muito eficiente, ele é muito bom. Ele é eficiente. Né? Em termos de... Tudo bem, não tem tanta coisa autoral, mas ele tem a sua eficiência, é diferente de filmes anteriores. Então eu acho que a questão é saber dosar uma boa direção, coisas bacanas, e eventualmente algo autoral. Se for pra não fazer autoral, que pelo menos faça algo muito bom, algo muito eficiente. Então, sei lá, já que a gente tá falando desse assunto, né, tipo Marvel e DC, Warner e Disney, eu acho que assim, não tem explicação. É tentar fazer conforme o que se acha melhor, entendeu? Eu espero que esses dois estúdios encontrem esse equilíbrio, entendeu? Por exemplo, que os próximos filmes da Marvel possam ter elementos diferentes ou algo um pouco mais, algum tipo de tempero, né, que dê algo novo, e que os da Warner eventualmente consigam corrigir as falhas do Batman vs Superman, que a gente sabe que são várias, né? E aí, agora, a segunda coisa que eu quero falar, apareceu até uma terceira, segunda coisa que eu quero falar, bom, acho que todo mundo concorda que foi um filme bom, principalmente entre os filmes da Warner. Sim. Foi um filme bom. Qual o segredo do filme? Foi esse controle? Foi alguma liberdade? O que acontece para fazer com que o filme tenha sido bom? O roteiro, na minha opinião. Apesar de até ter, nesse podcast, ter apontado, de repente, uma eventual falha, que não chega nem a ser uma falha, né, no roteiro, mas um pontinho, né, que resolvi cutucar mais até pra provocar, eu acho que, assim, esse Capitão América Guerra Civil tá com um roteiro bem estruturado, que consegue pegar todos os personagens, fazer com que a gente entenda todos os personagens, fazer com que a gente compreenda o que se passa na tela por meio de uma direção eficiente, né? Tipo, a batalha, ela nunca é Transformers, né, que é aquela coisa, tipo, não sei o que está acontecendo, só sei que tem coisas explodindo. Não, você sabe quem tá batendo em quem, como que tá se dando a mise-en-scène da batalha, quem tá em qual ponto do aeroporto e das outras batalhas, quem chegou primeiro, quem chegou depois, como que se deu, você entende tudo. Então eu acho que junto a essas duas coisas, ficou um filme eficiente e bom, entendeu? Não tem algo, né, sei lá, meio Watchmen, meio V de Vingança, aquela coisa. Não, mas tá lá, tá eficiente, tá divertido, tá bacana, tá legal, entendeu? Então eu acho que esse é o segredo, independente de ter ou não algo autoral do diretor. Eu até acho que é o roteiro, mas como a gente tá falando aqui, a Marvel já tem a formulazinha, né? Sempre ela parte dessa fórmula, tipo, acaba sendo, que foi o que a gente começou o nosso podcast com esse questionamento, né? Será que é bom manter a mesma equipe, os mesmos diretores, fazer isso? Você tem lá a fórmula quadradinha, né? Você dá uma liberdade até aqui, mas segura um pouco ali, né? Então você faz um pouco esse jogo. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o que a gente pode dizer é que por mais que a DC tenha errado, e por mais que a gente tenha visto que ela errou, porque talvez ela tenha dado muita liberdade, tenha dado ter deixado cada diretor levar de uma certa forma e tal, talvez tenha faltado um pouco dessa mão dela em tentar aparar as arestas e tentar trazer tudo para um sentido mais lógico, que daí é uma falha dela como estúdio, como produtora e tal, e não envolve necessariamente os diretores serem autorais ou não serem autorais, mas sim uma falha estrutural de planejamento. E a outra coisa que eu acho que o que a gente pode dizer é que pelo menos a DC vai poder olhar para trás e vai poder falar, a gente tentou, a gente deu o espaço para os caras. Tranquila, né? Mas assim, a gente deu o espaço, porque esse universo de super-heróis, ele não vai sanar tão cedo, entendeu? Tipo, os caras vão fazer Super-Homem 12, o Batman
15 e vai continuar existindo. Capitão América 82. Sempre vai ter, a gente sempre vai ver esse tipo de coisa. Então, assim, a DC ainda pode olhar pra trás e falar, eu tentei, dei liberdade, não deu, a gente também errou no nosso planejamento, a gente tem que rever algumas coisas aqui e tal, e beleza, agora a gente vai seguir por esse caminho. Eu acho que é um pouco diferente da Marvel, porque a Marvel, ela vem sempre com a mesma fórmula, desde o primeiro, ela vem aprimorando essa fórmula, mas ela vem sempre guiando todos os diretores ali, você não tem essa parte autoral, então assim, conceitos diferentes, estúdios diferentes, com planejamentos diferentes. Um não é pior do que o outro. Agora, o que a gente viu é que houve um erro de planejamento grave na DC. Eu acho que é basicamente isso. Nem passa muito pela mão de vamos dar autonomia para os nossos diretores, sabe? Sim. E de encontrar, quando você falou da questão da equipe, por exemplo, a Marvel viu que os irmãos russos são os caras certos que combinam com o que o Kevin Feige, tipo, ele manda, eles obedecem. Porque é isso que deu certo, né? O Kevin Feige controla, ele precisa de diretores mais controláveis. Se você quer colocar o Jon Favreau, que tenta fazer algo um pouco mais, colocar a cara dele em algum momento, você não pode querer controlar tudo, e aí você vai ter pimenta, tempero no filme, aquela coisa que quem gosta de cinema vai admirar, mas você vai abrir margem para falhas. É o que aconteceu na Warner e tal. Então, assim, a questão de encontrar a equipe certa. Talvez na Warner falte os produtores, os principais cabeças da franquia, olharem para que tipo de diretor eles querem e que tipo de produto eles querem produzir, no fim das contas. Mas eu acho que talvez uma forma da gente pensar nisso, nessa questão, seria a gente olhar para esse Capitão América Guerra Civil e pensar o que faria dele um filme 5 estrelas. Porque eu acho que poucas pessoas ousariam dar 5 estrelas para esse filme. Você vai se surpreender hoje, hein? Não. Então, mas assim, eu acho que ele não chega a ser 5 estrelas. Não chega. Vou dar 7 estrelas, só pra causar. Olha aqui, então. Não chega. Ele não chega a ser 5 estrelas, mas assim, o que faria ele ser um filme 5 estrelas memorável, sabe? Do tipo, mano, entrou pra história, sabe? Melhor filme de super-herói da história, sem dúvida nenhuma. Tem gente que tá falando isso já. Não, mas calma, mas aí é uma coisa é uma galera falar, outra coisa é tipo ser uma coisa mais uníssona. O que eu tô dizendo é, se você pensar nisso, você talvez chegue numa ideia do que precisa pra ter isso tudo redondo, e que é muito difícil, porque você precisaria ter tudo que o Guerra Civil tem, que é muito bom, junto com algum tipo de autoria, algum tempero, ou algum diálogo memorável, ou alguma questão política mais contundente para ser discutida, entendeu? Que daí faria com que o filme tivesse 5 estrelas e fosse, nossa, sabe, o novo Mad Max de 2016, sabe? Então assim, é só se questionar, não tô dizendo que o que tem que ter, o que não tem, eu acho que cada um vai ter uma ideia, vai pensar, mas se você parar pra pensar nisso, você talvez consiga moldar na sua cabeça aquilo que vai te nortear pra analisar e pensar nos próximos filmes de super-heróis, tanto os da Marvel quanto os da DC. Certo. E a terceira coisa que eu vou falar rapidinho, classificação desse filme entre os filmes da Marvel. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu vou me ausentar dessa classificação porque eu não tenho uma lista. Tá, não, dentro da Marvel. Cara, eu também não, tá ficando complicado, mais de 20 filmes, né? Não, você lembra então. Agora, assim, pá. Não precisa fazer uma análise. Vai lá, vamos vocês dois. Então tá, vamos lá. Eu assim, Henrique. Não vamos mexer com Watchmen. Não vamos mexer com 300 e não vamos mexer com um filme bom que o Warner fez muito bem e nenhum filme da Marvel chega perto, entendeu? Nenhum. Não, faz só com comparativo com os da Marvel mesmo, com esses da Marvel mesmo. Olha, pra mim, pelo que eu me lembro dos filmes da Marvel, que são muitos filmes, eu colocaria esse em primeiro. Não, mentira, eu colocaria esse em segundo. O primeiro é o Guardiões da Galáxia. E esse eu colocaria em segundo. Eu não sei, sinceramente. Cara, pra mim, ficaria assim, entre os 4 primeiros, o primeiro Homem de Ferro, esse, o Guardiões e o primeiro Capitão América, que eu gosto bastante. Mas não sei qual em primeiro, qual em segundo, qual em terceiro, qual em quarto, entendeu? Não, sim, não precisa ser. Seria meio que juntos, entendeu? Esses pra mim são os melhores, os outros não tanto. Junto com tudo isso eu digo que assim, eu não sou o tipo de cara que vai ficar revendo esses filmes. Tipo,
Sim. Eventualmente eu quero rever o primeiro Capitão América, o Soldado, até o Soldado Invernal, que eu gosto mais. Não sou o tipo de cara que vai pegar, nossa, vou rever hoje o Homem de Ferro 2 pra fazer uma análise. Não, porque nesse horário eu posso ver um outro filme e me enriquecer mais ainda. Então, pra mim, e nada contra quem vê 20 vezes esses filmes, pra mim não são filmes de eu ficar revendo e questionando e maturando, entendeu? Pra mim é pra me divertir no cinema. Fui lá no cinema e me diverti, pronto. Obrigado. Pra mim ele filme muito bom, muito legal, mas ele, tipo, não é melhor, né? Eu não colocaria ele na frente de Homem de Ferro 1, Guardiões da Galáxia e Vingadores 1, assim, e o Capitão América, o Soldado Invernal. Mas ele... tipo, ele tá no seu top 10, né? Top 5, mas não no top assim, 5. Tá no quinto lugar do top 5, entendeu? Cara, mas você já falou 6 filmes antes. Foram 6, então ele tá no top 7. Tá bom, entendi. All right, I've run out of patience. On to Ruse! Então vamos lá, pra gente finalizar agora nosso papo de vez. Vamos dar aqui as nossas notas pra gente classificar esse filme, as nossas considerações finais sobre Capitão América Guerra Civil. Vamos começar com o Henrique, que é o cara dos coraçõezinhos. Ele saiu do cinema fazendo coraçãozinho. Então, todos os filmes que eu acabei de falar seriam 5 claquetes, que é o meu top 7, né? O Capitão América Guerra Civil, eu vou dar 4 claquetes e meia. Eu vou explicar por que eu tô tirando meio ponto dele. Eu achei a história um tanto quanto confusa. Eu não conseguiria dizer pra vocês agora um resumo do filme. Tem coisa que eu não consegui captar assim totalmente, sabe? O que aconteceu antes ou depois, onde que tava o Soldado Invernal no começo, aí depois ele fugiu, daí ele foi encontrado aonde e como que ele voltou ao normal, sabe assim? Ficou muito confuso, ficou muita informação, então isso ficou ruim. Mas o resto... É um filme que você tem que falar, pera, deixa eu pensar aqui, Cadê o comercial que eu disse esse primeiro bloco? Então, mas de resto, assim, como a gente falou, a interação entre os atores, os personagens é uma coisa muito legal. Você sente a amizade, entendeu? Como o Daniel falou, a cena que o Scott Lang chega, tipo, cara, fica cumprimentando, assim, o Capitão América, sabe? Esses detalhezinhos, assim, que me ganham, assim, no filme, sabe? As cenas de ação que a gente falou, muito bem orquestrada. Então, o filme tem muitos e muitos motivos pra ser, assim, um dos melhores filmes da Marvel. Mas eu acho que essa questão do roteiro, assim, é que pesou contra. Então, 4 claquetes e meia, acho que tá uma boa nota pra Guerra Civil, que é um dos meus arcos favoritos da Marvel Comics. Legal. Eu acho que você ecoa um coro que foi falado muito quando foi anunciado Guerra Civil, que era como que eles vão transportar essa história pro cinema com tantos personagens, com tantas histórias paralelas ali, né? E aí, tudo bem, eles fizeram isso, fizeram um serviço bem feito, mas eles também, tipo, tiveram essa dificuldade de, tipo, tem muita coisa aqui, e aí fica realmente esse bolo, né? Então, acaba ecoando um pouco essa coisa do... Tem muita coisa pra falar, e tanto que o filme tem 2h30, né, cara? Então, é um filme longo, bem longo. E aí, Dani, vai emenda aí com a sua nota. 4. Olha aí, que direto. Direto e reto. Cara... É o que eu tava falando, um pouco, se eu conseguir resumir, seria isso. É um filme bom, eficiente, divertido, tal. Não é difícil, apesar de eu não tem nenhuma grande falha, nenhum momento que você fala, nossa, isso foi uma falha. Só que ele não é 5 estrelas, ele não é top, ele não é, nossa, meu Deus, esse filme vai entrar pra história. Ele é um filme bom, divertido, que tem uma importância grande no universo Marvel, que leva pra frente a história da Marvel, e isso é ótimo. Eu tava pensando aqui numa frase que eu queria falar, né, no meu fechamento, e daí pode ser que seja próxima ao que você tá falando. Vê se você concorda. Eu acho que ele é um filme, ele não é muito nutritivo, mas ele é saboroso. Ok. Ok, faz sentido. Entendeu? Sim, claro. Eu acho que é por aí, né? Não, faz todo sentido. É isso, sabe? Não tem muito o que ficar falando, que a gente já falou bastante. Então, pra mim, é isso. Nota 4. Acho que é uma nota muito justa pra esse filme. Xaxim, e aí? 0 a 5 pra
Capitão América Guerra Civil? 0 a 5 eu daria 4,25. Olha aí! Por causa que é o seguinte, 4,5 eu daria pra Guardiões da Galáxia, porque é um filme bom, bacana, mudou a história, ficou muito legal. E é independente do seguinte, você não precisa saber nada pra assistir o filme, entendeu? Você vai, senta no cinema, assiste, acha legal, vai embora. Muita coisa da Guerra Civil, você tem que ter um conhecimento prévio dos personagens, tem que ter conhecimento prévio do que aconteceu, você tem que ter assistido outros filmes, tem que lembrar do que aconteceu pra você entender o filme. Mas é isso que eu achei, assim, por isso que eu dei uma notinha um pouquinho melhor, porque o Guardiões é um pouquinho mais independente do que o do Guerra Civil. Então, Capitão América Guerra Civil. Então, por isso que eu dou 4,25. Legal. E eu vou fechar aqui a nota, vou dar a minha nota que vai ser 4 também, que eu acho que é uma nota justa. Eu cheguei a pensar em 3,85. Mas eu falei, não, vem ir pra casa dos 3 e tal, talvez seja muito baixo e tal, e eu tenho mais fatores positivos do que negativos pra esse filme. E assim, a gente dá 5 pontos, né, de 0 a 5 pontos, então tirar 1 ponto, eu acho que é uma boa quantidade de pontos pra você tirar, principalmente porque eu achei realmente o Capitão América muito passivo quanto ao Bucky, queria ver um cara um pouco mais preocupado em fazer as duas coisas, sabe? Eu queria ver um Capitão América preocupado em resolver como que eu vou consertar esse meu amigo que eu tô vendo que tá realmente quebrado e como que eu vou lutar contra essa política que tá aqui do lado e que o Stark tá vindo com tanta força para tentar fazer com que a gente engula isso. Então eu queria ver um pouco mais desse conflito, de ver como que ele conseguiria resolver isso. Eu acho que ele acaba sendo muito passivo. Outro ponto que eu acho que é importante aqui, né, de ser criticado é o seguinte: a fórmula não acabou, né? O filme ele volta a mostrar isso pra gente. A fórmula ainda tá aí e a gente ainda vai ver muito filme de super-herói que vai ter a mesma fórmula. Então, ok, o filme pode ser bom, pode ser bem feito, pode ser bem costurado, com vários pontos conectados, e isso é muito, muito legal, ele é divertido, mas como eu falei, ele não é nutritivo, ele é saboroso, você vai lá, senta, assiste o filme, sai com aquela sensação de divertimento, mas não é um negócio que você fala, agora me fez pensar em alguma coisa e tal. Sorvete. É um sorvete, exatamente. Esse filme, ele tinha um viés que era um viés interessante, que poderia ser essa parte nutritiva, que era o viés político. Mas o filme, ele deu umas deslizadas nessa parte política mesmo, ele deixa um pouco de lado, e a gente teve recentemente um Batman vs Superman que trouxe também esse viés político, né? A gente viu também um super-homem sendo questionado pelo governo, a gente viu tudo isso voltando à tona. Então a gente viu 2 filmes, e aí essa novidade, ela acabou escorregando nos 2 filmes, né? Muito mais, obviamente, no Batman vs Super-Homem, mas aqui a gente vê que ela também foi deixada um pouco de lado, o que mostra que às vezes os estúdios têm um pouco de medo de partir para esse discurso um pouco mais político e tal. E aí tem um fator interessante, que os produtores, eles afirmam que eles tentaram evitar um lado político para deixar com que o público escolhesse. Só que é mais do que evidente, né, pelo filme, que você tem o lado muito mais, vamos dizer assim, bonzinho da história, que é o do Steve Rogers, né, do que do Tony Stark. Então, assim, eles tentaram evitar o lado político, mas não tentaram evitar o lado político, entendeu? Eles acabam pendendo mais para um lado do que para o outro, porque eles colocaram um mocinho e um quase vilão. Um quase vilão, exatamente. E o que eventualmente pode ser bom ou ruim, ou nem bom nem ruim, mas não cai naquele debate, né? Na coisa do... Então, não cai no quem debate. Tá certo, quem tá... Exato, sabe assim, poderia ser algo totalmente imparcial. Poderia, e não foi. Poderia. E como eu falei, os discursos estavam sendo bem montados, né? A gente tinha um discurso muito bem montado de um lado pelo Tony Stark, tinha um discurso muito bem montado pelo Steve Rogers, e você tinha 2 discursos interessantes ali. Você poderia falar,
eu concordo aqui com um, concordo ali com outro, acho que dá pra ir por um caminho legal e tal. O próprio Tony Stark em algum momento fala, vamos assinar esse negócio pra gente evitar problema, e depois de assinado, a gente começa a mudar isso daqui, entendeu? E aí ele falando isso, ele já mostra que ele tava a fim de flexibilizar também, sabe? Então... E depois, a partir do momento em que ele chega na prisão e fala, eu achei que ia ser não imaginei que fosse uma prisão fria no meio do oceano, é como se dissesse se o roteiro desse mais razão ainda. Mais razão, exatamente. O Capitão América, olha, ele tava certo, ele sabia que isso ia dar merda. O próprio fato dele mentir depois lá pro coronel, né, porque ele vai atrás, ele tinha que dar um relatório, não dá, então você começa a ver que o filme pende pra esse lado. E há nos bastidores do filme dizendo que o Robert Downey Jr. ele deu uma forçada de barra, porque a princípio ele faria algumas cenas pontuais no filme para trazer, fomentar essa discussão política, só que daí o Robert Downey Jr. ele queria ter uma participação maior no filme e obviamente ter um salário maior também. E aí a produtora, os diretores e tal, todo mundo concordou que realmente seria legal ele estar mais presente no filme, e aí colocaram mais do Robert Downey Jr. lá. Então assim, a gente vê que existe um pouco disso, e como eu falei, a fórmula tá aí, a fórmula tá montada, e a gente não vê muitas novidades, mesmo quando você tem um discurso que pode ser um discurso inovador pro gênero, né, de super-herói, às vezes você vê os caras com um freio de mão puxado, sabe, não vamos discutir tanto política aqui e tal, sendo que nos quadrinhos mesmo a gente tem uma discussão muito mais profunda, né, desse ponto e tal. Então acho que falta um pouco nisso nessas obras cinematográficas. Mas é um bom filme, é um filme bem divertido, vale a pena ir no cinema assistir Capitão América, A Guerra Civil, que ainda está nos cinemas aqui nesta data, que a gente está no começo de maio, então corre lá para assistir Capitão América, A Guerra Civil. If I sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Animação número 178, né? Fechamos aqui o nosso papo sobre Capitão América Guerra Civil com um carimbo do Cinemação, que é aquela nota que a gente dá em nome do site do Cinemação, né? Que é uma média aqui, a gente pega várias visões diferentes e dá aquela nota. Então se a gente pegar aqui os 4,5 do Henrique, os 4 do Dani, 4 que eu dei e 4,25 que o Xaxim deu, o Cinemação carimba 4,19 pra Capitão América Guerra Civil. Boa nota. Tá vendo? Número quebrado. Número quebrado. Números quebrados. Onde já se viu. Eu não podia deixar de fazer essa piada. Muito bom. Então, tá aí uma boa nota aí, uma nota próxima, mais próxima dos 5 do que dos 4, né? Passou dos 4 lá. Então é um sinal que é um ótimo filme mesmo, que alegrou nossos corações e tal. E eu espero que vocês que são amantes de quadrinho também tenham saído felizes do cinema, né? Tem que agradecer aqui a presença do Xaxim por mais um podcast. Muito obrigado. Você sabe que eu gosto de participar desse negócio. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí. Qualquer coisa é só chamar. Beleza, Henrique, muito obrigado também por mais uma participação aqui. Valeu, Rafa, Dani, Xaxim. E muito em breve aí a gente volta, vai ter X-Men ainda esse mês, né? Pois é, aí o seu grupo tá montado, né? Como é que é? O Superação. É o Superação. Nós estamos revezando. Exatamente. Tá revisando pra não ter que pagar o cachê de todo mundo, né? Tipo tirar o Thor da jogada pra não ter que pagar. Peraí, vocês estão pagando cachê? Como assim? Não, é um paralelo, é só apenas um paralelo. Ufa. Entendeu? Quem faz isso é a Disney, a gente, né? Mas é isso aí, valeu todo mundo, valeu Henrique, valeu Xaxim, valeu Rafa e até semana que vem. O podcast Animação número 178 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.